A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deixar aqui uma mensagem para nossa edificação. Mensagem essa que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, o versículo é o 40, a qual Jesus responde Marta, irmã de Lázaro, o defunto, irmã também de Maria, a mesma que derramou o bálsamo sobre Jesus. A resposta que Jesus dá a Marta é: respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus. Sabemos que esse versículo ele é bastante conhecido e até louvores foram compostos com este versículo. A Bíblia diz que havia uma família que Jesus Cristo amava, que era Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro, ele estava enfermo e as suas irmãs mandaram pessoas até Jesus dizendo que aquele a quem ele ama estava enfermo. E a resposta de Jesus para aqueles mensageiros foi: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A Bíblia diz que quando Jesus recebe aquela notícia, ele fica 2 dias naquele mesmo lugar e depois desses 2 dias revela para os discípulos que Lázaro tinha adormecido. Os discípulos, sem entender ali aquelas palavras de Jesus, responderam que se Lázaro estava adormecido, dormindo, não havia necessidade de ir ao seu encontro. E Jesus fala claramente para os seus discípulos que Lázaro estava morto. E a Bíblia diz que quando Jesus chega num local, Lázaro já estava há 4 dias sepultado. Já havia luto na casa de Lázaro, já havia luto na casa de Marta e Maria. Marta e Maria já estavam sendo ali consoladas pelos judeus, porque Lázaro estava morto e sabemos que a morte
é aonde o espírito e a alma se separa do corpo, e o corpo ele volta para a terra. E entendemos que a morte não existe cura para a morte. Até hoje, a ciência ela procura um antídoto, procura um remédio para curar a morte. E há estudos e estudos para compreender esse estado que podemos resumir terminal. Quando a morte chega na vida de uma família, em uma casa, é um sentimento de perca, um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, porque ninguém quer perder um amigo, ninguém quer perder um irmão, ninguém quer perder um parente. E já não havia mais solução humanamente falando para Lázaro. A Bíblia diz que Jesus, quando chega ali em Betânia, quando Marta soube que Jesus ele estava na cidade, ela correu e foi falar com Jesus, dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus responde para Marta, dizendo: teu irmão há de ressurgir, Marta. E ela, com a sua teologia, responde, replica Jesus novamente, dizendo que eu sei, Senhor, que meu irmão há de ressurgir na ressurreição do último dia. E Jesus, olhando novamente para Marta, e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Abri aqui um parênteses. Há uma promessa para nós, servos do Senhor, que vivemos em verdade, que vivemos em sinceridade. A Bíblia diz que a morte eterna não terá poder sobre os seus servos. A morte eterna não terá poder sobre os seus filhos, sobre aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ei!
eu for morar no céu, o céu é o lugar da igreja. Marta estava falando ali com a própria ressurreição. Meu Deus. A Bíblia diz que Marta vai em particular com Maria. Diz que o mestre queria um particular. Deus quer um particular contigo, meu irmão. É no particular que Deus se revela. É na intimidade que há profundidade. É na intimidade que o sobrenatural acontece. Será que ainda tu tem intimidade, crente? Ainda tem se levantado pelas madrugadas, ainda tem fechado a porta, ainda tem fechado a porta do quarto, crente. Jesus, ele quer relacionamento. Ele é o noivo e quer um relacionamento. Vamos para frente. A Bíblia diz que Maria, ela era diferente. Ela era diferente. Jesus amava Marta, amava Maria, que o texto é bem claro. Mas Maria era diferente. Maria, quando viu Jesus, se jogou. É tempo de se jogar aos pés da cruz. É tempo de se jogar aos pés da cruz. Ela se jogou. E é interessante que as mesmas palavras que Marta direciona para Jesus, ela também direciona, só que com lágrimas, só que prostrada. A Bíblia diz que Jesus, vendo ali o lamento, as lágrimas de Maria, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus se comoveu. O Espírito de Jesus se... Quando o Espírito de Deus se movimenta, meu irmão, algo sobrenatural acontece. Vamos ver. A Bíblia diz que agitou-se no Espírito e comoveu-se. Versículo 35, Jesus chorou. É interessante, meu irmão, quando
Deus, ele começa a se movimentar, não importa se está morto. Quando o Espírito de Deus começa a se movimentar, não importa se o médico designou. Quando o Espírito de Deus começa a se movimentar, meu irmão, não importa a circunstância, não importa. Perceba-se que havia luto. Se havia luto é porque teve um velório. Se teve velório é porque teve um enterro. E a Bíblia diz que já estava 4 dias Lázaro sepultado. Jesus deu a ordem: tira a pedra. Tirai a pedra, não importa se está morto, não importa se os médicos designaram, não importa a situação. Quem está falando é o autor da vida. Quem está falando é o Criador que fez os céus e a terra, que tem todo o poder, toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Ele é Deus. Aí Marta: Senhor, mas já está fedendo, não tem mais jeito, está sepultado. Jesus estava daquele jeito, espoletado. Oh, Marta, eu já te disse que se creres verás a minha glória acontecer, Marta. Tira a pedra. Jesus está falando aqui nesta manhã. Jesus está falando aqui por meio deste vídeo. É hoje que o teu Lázaro sai para fora. Hoje que o Senhor te entrega a vitória. É hoje. Que quem estava morto irá ressuscitar. Eu estou sentindo a graça de Deus. Ei! O médico designou, mas a última palavra é do Senhor. O médico determinou, mas a última palavra quem dá é o Senhor. Haverá cura, haverá milagre, haverá salvação.